Olá, sejam bem-vindos ao podcast A Arte de Viver da Arte. E hoje eu estou com uma pessoa muito especial, conheci hoje, por sinal, muito falada, famosa na cidade, e é a Priscila Eleonor. É Priscila Eleonor, né? Leonor. Se apresenta pra gente, Priscila, por favor. Primeiro, obrigada pelo convite. Eu estou realmente emocionada, muito feliz, obrigada mesmo. Estou bem contente de participar do podcast. Eu sou Priscila Leonor, eu sou atriz, professora e diretora de teatro. E é isso, profissionalmente é isso, né? Mas eu sempre gosto de falar que eu sou mãe de 2, né? E casada com um agora. Que bom. Bigamia hoje, inclusive. E é isso, a minha vida com teatro, ela acontece desde muito tempo, assim. Hoje eu tenho 37 anos e desde os 9 eu trabalho com teatro, assim. Durante muito tempo amador, né? Mas é isso. Em Criciúma, hoje eu tenho uma escola de teatro, a Escola de Teatro Priscila Leonor Espaço Arte, é uma escola de teatro profissionalizante, e a gente vem preparando, há 15 anos a gente vem contribuindo aí, fomentando plateia e preparando atores para o mercado de trabalho. Sim. Então, Priscila, vamos lá, vamos começar as perguntas. Quando que começa? Eu conheço a tua história, que é muito legal conhecer, mas quando que começou a história da Priscila dentro da arte? Olha, eu tinha 9 anos e antes disso, aos 3 anos, assim, eu acordava os meus pais e queria brincar e dava personagem para um, personagem para outro, essa coisa bem lúdica, bem infantil, assim. Só que eu acho que começou lá já. E aí eu fui crescendo e extremamente tímida. Então brincava dentro de casa, acontecia, mas qualquer pessoa que chegasse, sendo estranha ou conhecida, eu paralisava e não conseguia seguir brincando. E aí meus pais, numa sacada inteligente, meu pai dizia que foi ali que se deu o erro, ele brincava, ele disse ali que a gente errou, não devia ter posto. Porque aí eu fui para o teatro com 9 anos e nunca mais saí, graças a Deus, né? Graças a Deus. Mas eu lembro de ter ido para a primeira aula, assim, muito triste, né? Eu me sentia pressionada a estar indo para lá, fui chorando e voltei sabendo o que eu ia fazer para o resto da minha vida. Nossa, eu sou apaixonada pelo que eu faço, apaixonada. Começou bem cedo, né? 9 anos. 9 anos. 9 anos. 9 anos, que massa. E é legal ter os teus pais reconhecerem isso, né? Essa necessidade de, olha, o teatro ele pode ajudar ela a melhorar essa questão da timidez e no fim acabou virando algo profissional, né? Tu trouxe pra tua vida e... Eu acho que é fundamental os pais terem esse olhar, sabe? E entender que teatro não é lugar exclusivamente de quem já externa emoção e sentimento, né? Aquele que é retraído, aquele que não consegue, também é muito bem-vindo no palco, né? E isso precisa ser entendido, assim, precisa ser compreendido de fato. E as pessoas têm dificuldade com isso, né? Os pais, e eu falo isso como mãe também, a gente tende a querer coordenar um futuro desse filho, né? Como que vai trabalhar? Porque, nossa, esse aqui fala muito, esse aqui fala pouco e tal. E a gente meio que vai querer determinar algumas coisas. Mas entender que o teatro não é aquele lugar do vagabundo, do que deu errado, do que não presta para nada, do que não estudou e daí por isso que vai fazer teatro, né? A gente estuda muito e diariamente, constantemente, né? A gente se prepara, então é um lugar também de estudo e um lugar onde os pais precisam depositar um pouquinho mais de amor e confiança. Sim, por favor, pais. Por favor, papais. Entendam que o teatro ele pode mudar a vida dessa criança. É um lugar que, tipo... A gente contribui para isso. Né? Então tem um crescimento ali, né? Tanto essa perda da timidez, mas também o saber se pôr, saber falar em público, né? Não é só o perder a timidez, mas se torna uma pessoa mais sociável em tudo. Né? Eu costumo dizer que a criança que tem contato com arte, certamente, e especificamente do teatro eu falo, né, mas eu sei que isso é com a arte de maneira geral, a criança que tem contato com arte, ela certamente vai ser um adulto diferenciado. Vai ser aquele adulto que consegue falar de si, que consegue falar com os outros, independente... Porque existe a timidez, aquela provocada, né, que é o bullying e tal, e que, enfim, a pessoa se torna tímida por conta disso, mas existe a timidez de personalidade, quer dizer, isso está em mim, está comigo, então assim, o resto da vida vai viver aquilo ali também, né? Mas o teatro vai contribuir para tu conseguir viver bem, viver em sociedade, né? Vai dar conta, assim,
Então, pais, invistam nessa criança, é importante para tudo, né? A vida dela vai ser diferente. Até o teatro, Com eu certeza. tinha pensado nisso, que a gente fala muito sobre criatividade, né? E muito, é, eu tenho estudado muito e falo que a criatividade é como se fosse um músculo, que se não é exercitado, ele atrofia. E a gente vê muito isso na sociedade hoje, né? Pessoas que repetem coisas porque foram ensinadas a fazer aquilo daquela forma. E a arte, ela te ensina a trabalhar isso, a criatividade, sabe? Então, eu via desde criança, assim, a gente tem muito essa questão de, a criança pintou o elefante de verde. Não, mas o elefante é cinza, sabe? A criança, ela tá contando uma historinha nada a ver, ela tá criando uma história dela. Ela pensa, não, mas não é assim. Deixa ela ser criativa. A É, criatividade vai formar uma pessoa preparada para o mercado de trabalho futuramente. E a entender arte traz isso, sentimento e né? emoção dentro disso, né? Eu fui para a direção de escola uma vez, que eu devia ter entre 6 e 7 anos, porque desenhei uma maçã quadrada. Foi assim um choque na escola. E não sei o que, levaram para a direção, ligaram para minha mãe foi lá. Quando minha mãe chegou, eu lembro de ouvir a minha mãe perguntar assim, mas perguntaram por que ela desenhou quadrado? Eu só quero entender por que ela desenhou quadrado. E aí, quando perguntaram pra mim, só quando minha mãe chegou, perguntaram pra mim, e eu disse, eu só queria desenhar retinho. Aí eu desenhei com régua. Era a minha visão. Era só isso. Era só isso, não precisava de todo esse alarde, né? Então, assim, tem sentimento e tem emoção envolvido naquele ato da criança, né? Deixa aflorar, deixa a criatividade vir, deixa fluir, né? E é importante, porque aí tu chega assim, a sociedade te impõe que tu tem que ser desse jeito. A maçã é redonda, o elefante é cinza. Sei lá se é cinza, mas é cinza. No meu elefante é cinza. E aí chega no mercado de trabalho e eles dizem assim, olha, vamos pensar fora da caixa. Mas a vida inteira te mandaram pensar num quadrado Tu dentro tá da lá caixa. dentro, como é que sai? Então, o teatro e a arte em si, não o teatro, a música, a pintura, ela Dança. ajuda isso, ajuda essa pessoa, não só a criança, porque a arte é para todos, a desenvolver essa criatividade, a poder trabalhar isso, porque tu vai precisar na tua vida. A gente é brasileiro, se a gente não é criativo, a gente morre Sabe de que uma fome. das coisas interessantes, assim, ó, que me faz sempre refletir muito, é os adultos chegam até mim para fazer teatro com uma criança ferida, assim, né? É uma criança que foi destratada no auge da sua criatividade, sabe? E aí trava, né? Esse músculo atrofiado mesmo. E aí trava, bloqueia. E quando precisa exercitar a criatividade, né? Quando eu vou incentivando isso, o primeiro passo é tipo, não, mas eu nem consigo fazer isso, né? É um descrédito, assim. A pessoa invalida os sentimentos dela porque foi invalidada sempre, né? Fica travado, E né? fica travado, não vai, né, sair daquilo ali se não quiser, né? Se não perceber a importância, assim. Então é isso, a gente precisa trabalhar com criança e adolescente, fazer essas crianças virem para esse adulto diferentes, né? Amolecidas, assim, emocionalmente, né? No mínimo permissivas. Sim. E Ah, trabalhar, essa criança vai chegar em casa e vai trabalhar com o pai, que o pai entenda que isso é a forma dela se expressar também, né? Que não, por nada, ela vem pra escola, ela é ensinada a pensar fora da caixa, chega em casa, não, entra nessa caixinha aqui. Não bitola de pode. novo. Então, é os pais entender que essa criatividade é fundamental. A gente precisa disso no nosso dia a dia, constantemente. Então, pais, entendam. Adultos que estão fazendo teatro, se soltem, permitam-se pensar fora da caixa. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Não faz toda a diferença, inclusive, para esse indivíduo no mercado de trabalho mesmo, assim, né? Para ele ser o cara que modifica, assim, o cara que se comunica. Porque a gente, nessa era internet, nessa era rede social, as pessoas têm perdido a comunicação, né? Assim, interpessoal mesmo. E aí, hoje em dia, uma pessoa que consegue se comunicar, ela é um ET na Terra, né? Tipo assim. É extraordinário, é mega power, né? Então eu acho que a gente precisa exercitar muito mais disso para tornar isso comum, né? Nós não somos isso seres das redes sociais. A nossa vida acontece fora A gente dela. vive na era da comunicação, mas não a comunicação. Não se comunica. É isso aí. É bem isso. Não se comunica. Galera, vamos se permitir pensar fora da caixa, Por favor, gente, por favor. Priscila, vamos lá. Como a gente conversou aqui, eu faço essa pergunta para todos, que eu acho que é muito importante. Mexeu muito comigo. Eu queria saber de ti. Qual o verbo que move a tua arte? Algo que dê movimento. Assim. Por que tu faz o que tu faz? Contribuir. Eu acho fundamental, assim.
Meu pai faleceu ano passado de câncer. E entre o diagnóstico e o falecimento dele foram 4 meses. Foi muito rápido. Mas eu tive o prazer e a honra de ter um homem extraordinário do meu lado. E uma das coisas que meu pai dizia, e eu não sei dizer nem desde quando, mas assim, eu lembro de desde muito cedo ouvir o pai dizer que a gente precisa ser contribuição na vida das outras pessoas. A gente jamais vai ter condição de passar batido na vida de ninguém, isso é fato, né? Mas a escolha tu tens de contribuir, então tu vai lá e faz o bem para aquela pessoa, ou tu destrói, né? E destruir nunca me foi uma possibilidade, assim, sabe? Nunca me foi intenção. Então, poder contribuir, poder construir com essas pessoas, eu fico emocionada mesmo, assim, porque me move. Todos os dias eu penso, que eu possa ser contribuição para a vida das outras pessoas. Tanto quanto eu espero que as pessoas também sejam para mim. Sim. Mas eu espero muito poder contribuir sempre. Fazer parte da história delas, né? Contribuir com a vida delas de alguma maneira. Porque é lindo, sabe? Chegaram até mim nesses 15 anos da escola de teatro pessoas destruídas mesmo emocionalmente, sabe? Às vezes por um fim de um casamento, ou por perda de alguém, ou por ser chacota em escola, sabe? E aí depois de a pessoa fazer teatro, exercitar, olhar para si, ela começou a se perceber diferente através do teatro. E eu sei, não me tenho, a deusa do teatro, olha o que a Priscila está fazendo, não é disso que se trata, né? Mas se trata de alguém que entendeu que o teatro não era um lugar exclusivamente para se ser ator, né? Por isso que eu trabalho numa linha de teatro-terapia mesmo, assim, né? Porque quando você entende quais são os seus sentimentos, as suas emoções, você tem condição de fazer o personagem que for. Você tem condição de se aproximar desse personagem, né? Seja ele vilão ou mocinho, mas você tem condição de emprestar o que é seu. Porque quando você não sabe quais as roupas que tu tem, quais são as roupas que tu pode doar, se tu não conhece, não é? Qual é a condição que tu tem de entregar alguma coisa que tu não tem conhecimento? Por isso a base do meu trabalho, isso é uma metodologia assim bem pessoal mesmo, é o meu método de trabalho, é entender, né, quem eu sou, quais são as coisas que eu gosto, as que eu desgosto, e aí sim tem condição de me aproximar desse personagem, né? E aí a gente transforma vidas inevitavelmente, assim, juntos. Incrível. E tu te emociona porque realmente isso te move, o que te move a fazer isso, sabe? E eu acho muito legal o que tu falou, porque em uma das aulas que eu fiz, o professor falou assim, olha, o artista ele tem que ser generoso com o personagem dele. Então ele pode emprestar emoções tuas pro teu personagem. Claro, com cuidado, né, para não se ferir também durante um negócio. Mas é bem isso, o artista ele primeiro, antes dele ser artista, antes dele ser o personagem, ele tem que saber quem ele é, ele tem que se conhecer. E realmente tem muito disso. Aí tem essa entrega genuína quando tu tá fazendo o personagem. Que tu sabe quem tu é, o que tu pode... Incrível, incrível. Maravilhoso, gente. Esse verbo incrível. Gratidão. Parabéns, Priscila. Gratidão. Como que eu tô reagindo? Eu, Pri, quando eu vou atuar, e é uma cena de choro, de muito choro, assim, eu sinto, me vem uma pressão como se fosse de espirro, assim, sabe? Quase, vai nessa linha, assim. Mas eu lembro de eu fazer isso novinha, sabe? E pensar, nossa, sabe? É isso que, quando eu choro eu faço assim, entendeu? E aí fazer uns negócios. Você conhecendo o teu corpo, como ele reage a cada situação. Exato. Você consegue expor isso num momento que tu precisa. Tu tem uma memória muscular e também uma memória afetiva. Tu consegue trazer todas as duas à tona quando tu precisa. Então, isso é muito legal. Sabe que uma vez eu fazia teatro num grupo de teatro onde eu tinha 13, 14 anos e o pessoal tinha 19, 25, 30 e poucos e tal. Eu era o bebê do grupo, né? E aí um dia numa atividade ali, cada um pegou uma palavra, sorteou um negócio, uma palavra, e eu peguei tesão. Nossa! E aí eu olhei pra cara da diretora e falei, mas o que é isso aqui, né? E aí todo mundo, quem é que explica agora pro bebê? Quem é que explica pra ela? E aí eu lembro de ela olhar pra mim e dizer assim, tu gosta de sorvete? Eu falei, adoro. Ela assim, então tu imagina um dia de muito calor, assim, um dia que tu quer muito um doce, tu ir lá e tomar esse sorvete.
Qual é a sensação que tu tem? Traz isso pro palco para mim, então. E eu achei aquilo de uma generosidade incrível, anos depois, né? Porque ela podia me adultizar, assim, e me explicar o que era. Afinal de contas, eu fazia teatro com adultos, Sim. né? Tava no meio. Eu estava no meio, mas ela foi num outro lugar, né? Que é esse lugar da emoção, né? Aquela memória afetiva que tu tem de quando tu come sorvete, aquela lembrança, aquela sensação. No fim das contas, quando a gente foi ver, ai, a cena ficou boa, não sei o que, todo mundo gostou mais da minha. Porque tinha uma entrega, assim, eu entrei em cena com desejo, realmente. Mas era sorvete, né? Era sorvete. E não deixou de ser um tesão por sorvete. Exatamente. Então, anos depois, eu fui entender o quanto eu me entreguei para aquela cena, mesmo sem saber do que se tratava, né? Sexualmente falando. Foi outra, mas eu entreguei tudo de mim para aquela cena, assim. Então, envolve sempre muito sentimento e emoção, assim. Demais. Sensações, Porque né? o ator tem que se conhecer muito, né? Pra saber também o limite dele. Que tem cena que às vezes vai mexer demais com o emocional, que não vai ser bom pra ele fazer aquele personagem. Porque se ele não se conhece, tem atores que caem em depressão, que tem que entrar tanto no personagem que é depressivo, que cai em depressão. E acontece, mas por isso que tu tem que se conhecer pra saber o teu limite. Não, olha, eu amo a arte, mas até aqui é meu limite. Senão eu posso... Nesse sentido, assim, eu gosto muito de pensar sempre na coisa do eu ator e do eu indivíduo, né? Assim, do eu personagem. Então, o eu ator é esse indivíduo que vive, faz, acontece, né? O personagem também vive, faz e acontece mais lá, né? Naquele lugar. E aí, cara, se eu deixo misturar esse negócio... Aí tem uns pontos de vista bem particulares, assim, são realmente meus essa ideia, assim. Até onde vai o profissionalismo desse cara, né? Porque se ele deixa misturar, então quer dizer, ele vai fazer uma cena, ele beija na boca, ele se apaixona, entendeu? Então, assim, aonde está esse profissionalismo, entende? Por isso que quando a Escola de Teatro Priscila Leonor Espaço Arte se tornou uma escola profissionalizante, a minha preocupação sempre foi e continua sendo fazer com que as pessoas entendam que profissionalismo precisa existir. É essencial, né? É essencial. É essencial. Você ri, você chora, você beija, você... Tem inúmeras coisas em cena. Dali não é mais. Né? Precisa delimitar esse espaço, assim. E não se deixar ser invadido, né? Por essa depressão, por essa dor, por essa angústia da personagem. Acabou, acendeu a luz, né? Assim, existe muito aquela coisa do eu preciso de uns 10 minutos para voltar, porque não sei o quê, tipo, não, cara, não, acorda, né? Esse é o teu trabalho, velho, é o teu trabalho, entendeu? Todo mundo desliga a máquina, vira as costas e vai embora, por que no meu trabalho eu tenho que ficar, entendeu? Tipo, ali ainda. É porque eu acho que sempre tem aquele artista que romantiza essa questão também, né? Que acho que ele leva lá pro... Estreliza, né, na verdade, né? Acho que se acha tu vê isso em estrela. Hollywood, né? Tem muito artista que faz papel de namoradinho e daqui a pouco estão namorando, mas assim, às vezes é porque realmente, né... Rolou uma situação real. Ou porque também, porque ela tá bem, eu vou ficar bem também, então vamos caminhar junto pros dois ficar bem, sabe? Sim. Tem muito disso, então tem os seus limites, e tem que entender o profissional, né? Tem que entender realmente. Sim. Uma vez uma galera, alunos, assim, queriam trabalhar beijo técnico. Eu falei, gente... Eita. Tá, tudo bem, vamos atrás disso. Vamos ver o que eu posso fazer e como é que a gente pode fazer isso. E uma das coisas que a gente conversava, eu conversava com eles muito, era assim, e que eu realmente entendo desse jeito, a técnica do beijo, ela não tá na língua ou não língua. Ela tá, não terminou essa cena, eu não quero casar com o Rafa, entendeu? Foi ali, acabou. O Rafa tem a vida dele, tem a esposa dele, entendeu? Eu também tenho minha vida, sabe? Não vou encontrar por aí, aquele lá eu já peguei, ó, tipo, entendeu? Tipo, não é disso que se trata, né? Então, assim, pode na cena, até para ser crível, principalmente se for cinema e TV, né, que é muito mais perto, muito mais... Né, para essa credibilidade cênica, eu acho super interessante haver língua. E tem muito, né? Pelo calor da cena, né? Mas assim... Acabou. Não tem. É realmente entender o profissional, né? Isso é fundamental. É que antigamente a gente tinha muito... ouvir histórias, né? Eu não sou tão antigo. Mas assim, se escutava nos cursos, eles sempre falam, cuidado com separar personagem de vida pessoal. Porque, tipo, tem atores que vão fazer tão fundo um personagem, vão fazer uma pessoa que manca. Ficou meses mancando pra fazer aquele personagem e não conseguiu sair do personagem e ficou mancando pro resto da vida. Então, assim, às vezes fazia pra assustar um pouco a gente, pra não levar isso pra vida. Mas também porque realmente pode acontecer disso, né? Ele
não conseguiu quebrar não conseguiu botar essa barreira. Lulu Santos, que é um cantor que eu admiro, eu acho extraordinário, Lulu Santos tem uma frase numa música que diz: não leve um personagem pra cama, pode acabar sendo fatal. Né? Isso. E é isso. É sobre isso. É sobre isso. Tu não pode deitar com aquele personagem, sabe? Ai, não, já vou deitar. Sabe a coisa de eu vou dormir pronto pra amanhã não... Não tem dá, como. não dá. Toma teu banho Coringa, e sai desse tipo, personagem. O cara enlouqueceu e tal. E tem várias outras histórias. Levou pra casa o personagem. Isso é um risco, porque olha o personagem. É um personagem pesado. Se a pessoa não tá preparada, se ela não se conhece bem e não tem essa mente bem formada pra entender que personagem é personagem e eu sou eu, é um risco. Então, isso é pra ele e pra todos, né? Em volta, pra todos em volta. Então, eu acho que isso é fundamental mesmo, assim, o artista se conhecer pra ter saber lidar com isso, né? Ter esse profissional mesmo e saber separar o que é ele e o que é o personagem. Porque se não tem, é um risco. Porque trabalha com emoção, não adianta, né? A gente trabalha com emoção. A arte trabalha, ela é isso, é emoção, né? É mostrar, é demonstrar emoção, trazer emoção à tona. Né? Então, é só emoção. Saber trabalhar com isso, não tá com o emocional preparado também, é tenso. A gente tem pouco tempo para encerrar nosso negócio. Nosso podcast, o negócio é feio, né? Podcast. Mas eu vou fazer mais 2 perguntinhas bem rapidinho. A primeira delas é: existe uma Priscila antes e uma Priscila depois da arte? Depois de conhecer esse mundo? Começou bem cedo, né? Mas... É isso, é sobre isso, porque assim, eu não sei, eu quase não sei se existe uma outra depois, porque sempre fui, entendeu? Eu sempre vivi no teatro amador e depois migrei para o teatro profissional. Então, assim, a minha vida sempre foi isso, né? Eu sempre brinco muito que se os meus filhos não quiserem fazer teatro, o que eu vou ensinar para meus filhos, gente? Só sei fazer isso, né? O que eu vou ensinar? Porque a minha vida sempre foi pautada no teatro, né? Então, eu realmente não sei te dizer. Eu sei que, como eu te disse, eu comecei porque era extremamente tímida. Esse start, sim, sabe? Essa mudança, esse giro rolou, né? E me fez muito bem. E vem, assim, me transformando diariamente, né? Porque eu tenho a possibilidade de conhecer pessoas, crianças, adolescentes, adultos, os pais das crianças, né? Então também tenho condição disso que a gente implorou para as pessoas olharem com carinho. Eu tenho condição de falar com cada pai, com cada mãe, né? Olha para esse lugar com carinho, com afeto, né? Então é quase que uma transformaçãozinha diária, assim. Sim. Mas quando eu tiver com 80, eu te respondo isso para ver se eu me transformei numa outra Priscila. E a outra pergunta é, Priscila, eu sempre procurei, né, curso de arte na região, mas era pouquíssimas coisas que tinha. Hoje a gente tem alguma coisa aqui, alguma coisa lá. Mas fala um pouquinho da tua escola, como funciona. Quem quiser conhecer a escola, tem como, quais os horários, via internet, tem que vir aqui na escola, tem contato, vamos divulgar aí. Bora, merchanzinho, né? Merchanzinho. Então, gente, a Escola de Teatro Priscila Leonor Espaço Arte trabalha com crianças, adolescentes e adultos, tá? Então, assim, às vezes a pessoa pensa, mas eu tô com 48 anos, né? Tipo, não é mais pra mim. Querido, tem 99, tá vivo, quer fazer? Bora, entendeu? Não perde tempo. Talvez você já tenha perdido tempo demais, né? Né? Não é por aí? Entendi. É por aí. Então, assim, vem fazer, né? Vem fazer. Proporciona isso para teu filho, para pro teu sobrinho, né? A gente tem no histórico, nesses 15 anos da escola de teatro, a gente tem histórico de que as pessoas ganharam 2, 3 mensalidades de presente de aniversário, né? O que é uma ótima sugestão também, né? Então, baita presente. Um baita presente. Então é isso. Então quer fazer teatro, pode vir fazer. Vai ser sempre muito bem-vindo, tá? A gente trabalha dentro disso que a gente conversou aqui, de sentimentos, de emoções. Então, a gente trabalha essa tríade, assim, corpo, mente e voz, né? E exercitando isso, para que a pessoa tenha condição de olhar para si. Porque nesse mundo muito corridinho que a gente anda, nessa vidinha muito louca que a gente não consegue muitas vezes nem saber mais qual é a comida que a gente gosta, né? Qual é a música que a gente curte. A gente, às vezes, tem até noção da música que curte, mas não tem mais tempo para parar para ouvir a música que curte, né? Então, quando você vem para a aula de teatro, você tem 1 hora para você. E eu acho que isso é fundamental. Ter 1 hora para si. Te olha, né?
te cuida. Autocuidado é fundamental. E autocuidado, quando a gente fala de autocuidado, a gente não está falando só de uma sobrancelha bem feita, né? A gente não está falando só de uma roupa bonita. A gente precisa falar com clareza sobre esse corpo que habita essas roupas bonitas, né? É fundamental. Você gostar de você como você é. Gordo, magro, alto, baixo, negro, branco, enfim. Vem para se conhecer que eu tô aqui pra gente trabalhar juntinho, tá? Pode contar comigo. E fica onde a escola? Só pra gente deixar mais... A escola de teatro durante 13 anos foi num endereço, tá? Bem no centro de Criciúma. E agora, há 2 anos, iniciou uma parceria com o Colégio Marista. Então, a escola de teatro continua sendo a escola de teatro Priscila Leonor Espaço Arte, uma escola de teatro profissionalizante, né? Mas tem uma parceria com o Colégio Marista. E essa parceria se dá porque as aulas acontecem nesse ambiente, no anfiteatro. Ai, por favor. É lindo esse lugar, galera. Eu fiquei encantado de chegar aqui dentro e ver isso, assim, né? É muito gostoso. As pessoas já vêm, já tem aula no palco, sabe? Sem serem expostas, né? Você não é julgado para estar em cena, mas você é convidado a estar nesse lugar, sabe? É muito gostoso, muito legal mesmo. E faz toda a diferença. Assim, você já tem aula no palco, né? Então, fica o meu convite. Tá a fim de fazer teatro? Endereço certo, pode vir. Eu vou deixar depois na descrição o Instagram da Priscila também, para vocês poderem acompanharem ela, acompanhar a escola. E se precisar falar com ela, chama ela ali, ela vai responder. Ela me respondeu, eu tô aqui fazendo uma entrevista com ela hoje. Eu respondo. Ela responde. Eu respondo. Então, procurem ela, eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Posso demorar, mas eu respondo, tá? Sou mãe de 2 pequenos, então às vezes demora um pouquinho, mas eu respondo. Não é fácil, mas é bênção, né? Então é isso, Priscila, eu queria te agradecer por ter aceitado o convite, é muito legal te conhecer, sério mesmo. Eu vou vir aqui qualquer dia desse ver uma aula. Não, mas venha mesmo, venha mesmo, venha mesmo. E, cara, é um prazer enorme te conhecer. Poder falar de arte com gente que ama arte é muito bom, porque a gente se frustra que a gente fala, as pessoas parecem que não querem ouvir, sabe? Então, que a gente possa semear essa sementinha em várias pessoas para que elas possam amar cada dia mais arte, entender que isso é algo que pode transformar vidas. É fundamental, amém. Obrigada, tá? Prazer te conhecer, valeu. Te conhecer. Mesmo. E é isso, gente. Vamos ficando por aqui, certo? Obrigado e acompanhem ela que tem muita coisa boa por aí. Então, acompanhem. Tchau, tchau.